Lições Bíblicas. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 7, vamos estudar sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O centro do culto pentecostal. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Nesta lição 7, vamos estudar sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isto quer dizer, o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O objetivo do cristianismo, então, não é padronizar o mundo e nem destruir as culturas, sua mensagem, porque sabemos que cada cultura, cada povo, cada etnia adora a Deus conforme a sua língua, a sua tradição. Cada povo tem a sua própria maneira, segundo a sua tradição. Então a liturgia é o conjunto de elementos, de práticas com que dirigimos um culto religioso. A flexibilização cristã. Então não há um jeito único, uma liturgia padrão que possa se oferecer num culto. Há sim diversidade, vários tipos de liturgia. Então é flexível, cada igreja tem a sua, cada povo com sua tradição. Claro que tudo dentro de um padrão, e tudo deve ser, como o apóstolo disse, o apóstolo Paulo, tudo com decência e ordem. Então, na questão da adoração, um culto nada mais é do que um momento de adoração. Então, quando a palavra diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, o mesmo que escreveu esta parte, se ele escrevesse hoje esta mesma parte da Bíblia, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, se ele escrevesse isto hoje, ele diria: desliga o teu celular quando entrares na casa do Senhor. Que tu vê num culto, o que mais tu vê é celular tocando, a mensagem de WhatsApp, de Instagram e de Facebook e de redes sociais, né? Então a gente usa as redes sociais, são bênção, mas o culto, aquela 1h30 ali, Deus não vai falar com você pela internet. Deus vai falar com você ali mesmo no culto. Ao vivo e a cores, Deus vai falar com você. Não vai ser pela internet, Deus não vai digitar lá no teu Face, lá no teu WhatsApp. Ele vai falar com você ali no culto mesmo. E você vai falar com ele da mesma forma, vai ser ali no culto, vai ser uma via direta com Deus. Então, nós vimos muito de Deus não se manifestar muitas vezes em muitas reuniões, por causa do excesso de falta de reverência no culto. E o culto deve ser, em primeiro lugar, um momento de adoração. Um momento de adoração a Deus. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. O momento mais sublime da vida humana significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Então, como que você vai dividir esse reconhecimento da majestade de Deus com as redes sociais ou com outras coisas que possam te prender a atenção?
Inclusive a gente fala em redes sociais, em celular, mas há uma série de outras coisas que podem prender a atenção da pessoa no momento da adoração. E quando falamos no culto, mas não seria só no culto, podemos tirar momentos de adoração até em casa também, e aquele momento ser só nosso. Ir lá no stop da televisão, desligar, ir lá no aviãozinho do celular, deixar no modo avião, e tirar quantos minutos você decidir no coração ou sentir de Deus. Vou tirar meia hora para adorar a Deus, vou tirar 15 minutos, ou o tempo que você conseguir. Então, e nada mais atrapalhar esse momento. Então esse é o momento que Deus quer falar com a igreja. Deus quer se aproximar da igreja, Deus quer falar contigo, Deus quer se aproximar de ti e quer te trazer uma palavra. E essa palavra vem pela Bíblia ou vem através dos dons espirituais, como seria bom se manifestasse muito mais os dons espirituais, e às vezes a gente fica se perguntando por que isto não acontece. E nesta lição vem à tona muita coisa. Nós mesmos, muitas vezes, não temos aquela reverência. Alguém que a todo momento, não entendemos como é que as pessoas na igreja têm tanta sede, e fazem tanto exercício físico, caminhando para cá e para lá. Então sabemos que o momento de adoração a Deus deve ser um momento único, um momento de reconhecimento da majestade de Deus. E um dia, se nós fizermos isso, nós vamos ver Deus se manifestar muito mais, nós vamos ver Deus muito mais feliz e vai nos retribuir com a sua majestosa presença. Nós vimos também, no momento de adoração na igreja, é o momento do ofertário, momento de tu dar a tua oferta e no momento de tu devolver o teu dízimo. Não dar o teu dízimo, devolver o dízimo que é do Senhor. Então isto é um gesto de reconhecimento do que Deus faz por você, é um gesto de agradecimento, de reconhecimento que tudo que você tem, tudo que você ganha, tudo que você é, vem de Deus. Ele mesmo te proporciona, Ele mesmo que te dá, Ele mesmo providencia as coisas para você. Então você dar a tua oferta na igreja, você dar a tua oferta alçada, tua contribuição, devolver o dízimo, são maneiras de você também adorar a Deus. Você está adorando a Deus também desta forma. Você está reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é soberano sobre tudo. Vimos também o centro do culto pentecostal. Quando falamos em pentecostal, falamos naquele avivamento, como estamos falando no trimestre aqui, a respeito do batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, curas. E é um trimestre que nós queremos ver todos esses dons. Nós queremos ver esse Pentecoste atuante na Igreja do Senhor Jesus. Independente de denominação, queremos ver o Pentecoste atuando nas igrejas. E quando nós estamos falando sobre o centro do culto pentecostal, nós não estamos falando do pregador, aquele pregador eloquente, convidado lá cheio de palavras boas, bonitas e de teologia. Claro que a teologia é muito importante você estudar a palavra de Deus, estudar teologia, mas não estamos falando a respeito daquele homem que muitas vezes é até idolatrado, aquele nome de uma pessoa, de um cantor, ou até mesmo de um cantor, convidado especialmente para vir ali fazer um grande movimento. Nós sabemos que o centro do culto pentecostal é o Senhor Jesus. Ele é que deve ser adorado, Ele é que deve ser o centro do culto, é o Senhor Jesus. E quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, nós já falamos aqui em lições anteriores a respeito da unidade
a unidade na Trindade e a Trindade na unidade, a respeito de que quando você glorifica o Espírito Santo, você está glorificando a Deus. Quando você dá glória a Jesus, Deus está recebendo, o Espírito Santo está recebendo também. Então é a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Já falamos disso em lições anteriores, aqui mesmo no canal da Redescoberta da Palavra. Um culto vibrante no poder do Espírito. Então nós vimos também que aqui em Coríntios 14 havia a participação do povo, não era um pregador falando e a plateia silenciosamente escutando, era o povo participando, o povo cantando, o povo dando glória a Deus, dando aleluias. Então é a participação do povo e inclusive nós vimos que na questão dos dons espirituais também não há nada na instrução paulina que indique a manifestação dos dons restrita à liderança apenas, mas sim a todos os crentes. Então todos têm o direito e a bênção de receber os dons espirituais e manifestá-lo nos cultos. Claro que, como disse no início, tudo com decência e ordem. Na questão da profecia, interpretação de línguas, tudo como nos ensina a palavra, com decência e ordem, para que o Espírito Santo haja de acordo com a sua vontade e do seu jeito, que é com decência e ordem. Sabemos que o Espírito Santo é educado e ele age de maneira educada no meio da igreja. E ele quer que nós também sejamos assim, de maneira ordeira. Então, um culto vibrante no poder do Espírito não é algo monótono, não é algo assim que você vai para aquele culto e você já se sente entediado com aquela 1h30, da vontade assim que passe logo aquela 1h30, porque está muito entediante aquele culto. Então não é assim, é um culto vibrante no poder do Espírito, porque o Espírito Santo é vida e ele nos comunica esta vida, este poder, e com a participação dos irmãos cantando hinos de louvor a Deus. Por isso que o apóstolo disse, né? Ele se referia a culto, quando ele disse um tem salmo, outro tem um hino, então um tem uma profecia. Então vamos nos reunir no culto e cada um já vai abençoado de casa, já um com um hino, outro com uma palavra, outro já orou, já sentiu de Deus alguma coisa especial, já transmite na igreja. Então é alguma coisa vibrante da parte de Deus. Às vezes um lê uma palavra e o outro irmão já tinha aquela palavra na cabeça, né? Já tem aquela unidade do Espírito na vida dos irmãos. Então são coisas muito importantes que nós vimos, esta unidade do Espírito transmitindo o mesmo sentimento de uns para com os outros. Então precisamos estar em harmonia com o Espírito e ter este poder vibrante no culto. Características pentecostais. Então nós vimos a liturgia dos cultos constava na oração, cântico, leitura da palavra e pregação. Então, quando Paulo diz persiste em ler, então um incentivo para que se leia a palavra. Eu sempre digo que o que traz avivamento para nossas vidas é a leitura da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Não tem outra maneira de trazer avivamento para nossas vidas. Então, para que tenhamos Pentecostes em nossas vidas e em nossas igrejas, temos que ler a palavra, colocar em prática a palavra. O apóstolo já disse, né? Persiste em ler. Ele mesmo, Paulo, era um leitor da palavra. Quando ele disse a Timóteo, tenta vir aqui antes do inverno
e me traz a minha capa, porque aqui na prisão aqui é muito frio, e traz também os livros, os pergaminhos. Então, nota-se que ele era um homem de leitura. Depois nós vimos também a questão do balanceamento da vida espiritual, né? Crescer na graça e no conhecimento. E quantos crentes nós vimos, né? Parece que só o que interessa é a graça, né? Só a oração, só o movimento. Claro que isso é muito importante, mas é importante o balanceamento das duas coisas, né? Pessoa só de oração vai ficar fanático, e a pessoa só de leitura vai ficar formal. Então, no balanceamento, a pessoa vai ficar perfeita. A pessoa vai ficar perfeita no sentido de ter o balanceamento das coisas. Então, para nós termos esse Pentecostes, ele começa com a palavra. E como já disse anteriormente também, a parte das ofertas e dízimos como reconhecimento da soberania de Deus, do reconhecimento do que Deus faz por nós, e nós devolvermos o dízimo e darmos as nossas ofertas. Então, isto é coisa normal, para o crente é normal. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas, pois temos cultos da família, os cultos públicos, escola bíblica dominical, círculo de oração, culto de jovens, culto público. Enfim, são diferentes tipos de culto, cada um com a sua liturgia. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Então temos esta liberdade no espírito de adorar a Deus. Só não podemos confundir a liberdade com libertinagem. E não podemos ir além, aproveitar a liberdade para extrapolar, como nós vimos em muitos casos aí de algumas igrejas, as pessoas extrapolando a liberdade para fazer coisas que os irmãos sabem, os irmãos estão bem cientes, né, de coisas que as pessoas extrapolam nos cultos aí, viram cambalhota e chutam os bancos. Então, sabemos que não há necessidade de tantas coisas assim, desta maneira. Sabemos que o culto, como disse agora há pouco, é um culto vibrante no Espírito, no poder do Espírito Santo, mas não é aquele, como alguns acham, né? Pentecoste é virar banco, chutar cadeira e atirar uma cadeira para o alto. Nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que é um culto ordeiro no poder do Espírito Santo, a alegria interior na alma, no espírito que as pessoas sentem. E o Espírito Santo traz real a presença de Deus para com cada pessoa. E é muito natural também uma pessoa ímpia sentir a presença de Deus em um culto pentecostal. Então vale a pena nós nos esforçarmos para fazer com que o Espírito Santo tenha liberdade no culto de atuar. E até o ímpio, até aquele que não conhece Jesus, possa sentir a presença de Deus naquele culto através do poder do Espírito Santo e através da liturgia daquele culto. Não importando se é culto de jovem, culto público, escola bíblica, culto das irmãs, culto de missões, congresso, enfim. Então, qualquer culto. Então, a presença do Espírito Santo deve ser sentida. O relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, porque já fizemos um resumo da lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Concluímos esta lição dizendo que o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido esta a preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos,
como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glórias a Deus e aleluias. Agradeço muito a sua amável atenção e fica o convite. Semana que vem a gente estar juntos novamente para estudar Comprometidos com a Palavra de Deus. Glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor.